Bom, pessoal, vamos lá. Agora sobre o futurismo, mais um movimento da segunda metade da primeira metade do século XX. É um movimento que tem uma relação muito forte com a literatura, por causa do Manifesto Futurista, né, do Filippo Tommaso Marinetti, um poeta e escritor italiano. E o futurismo, o manifesto e todas as obras, elas exaltavam o futuro, a velocidade, a ciência, a tecnologia, o avanço, o que é moderno, em detrimento daquilo que era passado. Eles não valorizavam, muito pelo contrário, eles desvalorizavam as ideias passadas, os museus, aquilo que falasse do antigo, né, daquilo que não perdura mais. Para os futuristas, todos os outros artistas, eles tinham uma visão estática da realidade. Eles não souberam, de fato, falar do movimento. Eles faziam uma figura em movimento numa posição congelada. Então, eles não conseguiam falar, de fato, do movimento. E aí, então, não interessava a representação de um corpo em movimento, mas sim a expressão do próprio movimento. Qual é a sensação? O que eu vejo quando uma figura está em movimento? E aí ele vai evitar qualquer relação com a imobilidade, inclusive a imobilidade, que significa aquilo que não avança, né, não progride. Só que para eu falar daquilo que tem movimento, que tem velocidade, eu tenho que fugir de toda representação realista, porque fica impossível. E para isso eles vão usar de linhas retas, curvas e cores e repetições para sugerir a sensação de movimento de forma convincente. Aqui eu vou dar exemplos de obras que eles diziam que tentou falar do movimento, mas acabou falando de forma congelada. Aqui a gente tem a Vitória de Samotrácia, a gente tem toda a sensação de movimento através do vento na roupa, por exemplo, e da leve inclinação do corpo para frente, mas é uma figura congelada. Aqui a gente tem uma bandeira flutuando no espaço, né? Uma mulher que avança com as faixas do vestido esvoaçantes, mas, de novo, para os futuristas, Delacroix não foi eficiente, porque ele mostrou uma figura em movimento, porém numa posição congelada. Aqui, por exemplo, do Caravaggio, o sangue que jorra, mas, de novo, a figura está congelada. Ela não sugere realmente a sensação de movimento. Aqui, com Fragonard, a moça no balanço, a sensação de movimento é muito legal, porque como o balanço está no ar, ele não poderia nunca estar estável, parado. Ele está em movimento, mas ele está em movimento congelado. E como então eu deveria falar do movimento? Pensa, por exemplo, no Papaléguas, né? Quando ele passa o desenho todo correndo, né? E quando ele está em movimento, a gente não vê as pernas dele, a gente vê uma sequência de círculos se movimentando. E aí, então, a gente não consegue ver as pernas, a gente vê só o borrão. E aqui, o artista Umberto Boccioni, com essa figura, ele tenta passar essa ideia de borrão, né? Da figura em movimento e o borrão que não acompanha, que fica para trás, que chega depois. Na pintura, a gente tem, por exemplo, do Giacomo Balla, velocidade abstrata, o carro passou. E daí você olha, imagina e tira suas conclusões. O que você acha que é isso, né? Baseado ou sugestionado pelo título da obra. Aqui, do Marcel Duchamp, no Descendo uma Escada. Aqui parece aqueles projetos de fotografia, onde você tira fotografia quadro a quadro, só que aqui você imprime todas, ou revela todas, em um mesmo papel, né? Em uma mesma fotografia. Então a gente tem aqui a escada e a figura humana descendo essa escada, né? E perceba que eu preciso tratar a figura humana com linhas, manchas e cores e não com realismo, senão eu vou congelar a imagem. Dinamismo de cão com correia, né? Esse é bem nítido, bem tranquilo de perceber, dispensa inclusive qualquer comentário, né? Esse é um dinamismo de um carro.
o carro em alta velocidade passa a sensação de que ele vai furando o vento, furando o espaço, né? Aqui esse da bicicleta, esse é o mais tranquilinho de todos, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Museu Guggenheim, que passa essa ideia, né, de algo muito futuro, muito futurista, muito avante do seu tempo, e essas formas fragmentadas, como a gente fragmenta para poder passar a sensação de velocidade. Beleza? Vou pausar agora, vou salvar separado e depois eu vou falar os outros 3 movimentos, ok?